Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de Excel. Bom, na última aula eu mostrei para vocês como a gente cria uma tabela. Só para relembrar, se eu quiser criar uma tabela deste tamanho aqui, eu vou selecionar, clicando com o botão esquerdo, pressiono aqui e arrasto o mouse. Quando eu arrastar o mouse, eu vou selecionar o tamanho que eu quero, tanto em colunas quanto em linhas. Quando eu selecionei, eu venho em inserir tabela. Quando eu inserir tabela, vai ficar uma linha pontilhadinha demarcando que essa tabela vai ser criada neste espaço em cinza. E quando eu der um OK, a tabela vai ser criada. Aí lembrando que aqui no design da tabela, a gente tem a opção de tirar o botão filtrar, colocar e tirar, que é o botãozinho que fica aqui em cima, quando eu tô com ele marcado. É essa setinha que demonstra pra gente fazer a seleção e filtrar. Posso tirar. E posso colocar colunas em tiras, que aí a gente tem, quando eu escolher um outro layout, ele vai ficar todo marcado. Agora eu tenho as linhas e as colunas marcadas devidamente. Aqui a gente muda, então, no estilo da tabela, a cor, o formato, a finalização dela ali, como a gente quer, se quer que apareça mais um calendário, se quer que fique com umas cores um pouco mais diferentes. Então, a gente pode selecionar aqui no estilo da tabela. Só para uma informação nova agora, quando eu quero incluir uma coluna ou incluir uma linha, eu seleciono onde eu quero inserir essa nova coluna, seleciono clicando com o botão esquerdo do mouse, só um clique, não precisa ficar pressionando. Quando eu dou um clique, eu clico com o direito e vou em inserir. Quando eu botar inserir, vai criar uma coluna geralmente ao lado direito. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na coluna 4, vai criar uma entre a 4 e a 3. Venho aqui em cima do nome da minha coluna, clico com o direito, inserir. Criou aqui deste lado de cá. Na linha, a mesma coisa. Eu vou clicar na linha que eu quero inserir, vou clicar com o direito, quando eu clicar com o direito do mouse, eu vou ir em inserir e vai aumentar uma linha da minha tabela. Eu posso fazer isso para mais de uma, por exemplo, se eu quiser aumentar 4, eu selecionei, clico com o direito em inserir e ele vai inserir mais 4. E o caminho reverso também, se eu quiser excluir, eu estou com 4 selecionado, eu venho aqui e clico em excluir e ele vai excluir. Tanto de 4 em 4, quanto de 1 em 1, se eu quiser excluir essa linha, eu vou excluir. E colunas da mesma forma, venho, clico, vai ficar a coluna selecionada, clico com direito, excluir. Direito, excluir, direito, excluir. Aí eu vou deixando a minha tabela como eu quiser, posso inserir e excluir. Aqui também tem a opção de eu excluir e inserir aqui por cima, pelas células. Então, página inicial, inserir, excluir e formatar. Inserir, eu estou aqui na minha 7, estou aqui com a minha célula marcada. Se eu colocar inserir células, ele acrescentou mais uma. Antes eu tinha 12 linhas, agora eu tenho 13. Eu estou com 4 colunas. Eu posso vir aqui, inserir e inserir colunas na planilha. Eu posso tanto inserir linhas quanto inserir colunas. Aqui eu posso escolher onde eu quero inserir. Se eu quero inserir na linha de cima, se eu quero inserir na coluna à esquerda, à direita, e assim, dependendo da informação que vocês querem inserir nessa tabela. Posso inserir uma coluna e agora aumentou novamente. E para excluir a mesma coisa, venho excluir, eu posso excluir coluna inteira, excluir a coluna inteira que estava marcada. Aqui, então, a gente pode colocar todas as informações. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que o que acontece? No Excel, todo número ele vai ficar formatado para ficar bem à direita da célula. E toda letra vai ficar formatada para ficar bem à esquerda da célula. Então, vocês notem que sempre que eu preencho com um número, o meu número vai automaticamente para o lado de cá. E quando eu preencho com uma letra, ele vai automaticamente para o lado de cá. Então, ele vai ficando espalhadinho, porque as funções do Excel são assim, de botar números para um lado e letras para outro. Uma outra coisa importante de mostrar para vocês é, quando eu clico na minha célula e boto uma informação, aqui, nesta parte, em página inicial,
nessa parte de numeração, a gente pode colocar em porcentagem. Quando eu cliquei aqui, eu botei ele em porcentagem. Eu posso colocar geral, sem formatação nenhuma, que só tenho 15 ali. Posso colocar essa informação como moeda, deixar todas as informações que tiver na coluna 3 vão ser em dinheiro. Então, eu posso selecionar toda a minha coluna 3, vir aqui e colocar como moeda. Então, toda vez que eu colocar um número aqui, ele vai transformar, vai colocar o RS e vai colocar 1,00, mesmo que eu não tenha colocado a vírgula. Coloquei só o número 4, quando eu clico em algum outro lugar ou dou um Enter, ele vai ficar já formatado para dinheiro. A mesma coisa eu posso fazer para hora, para fração, para porcentagem. Por exemplo, marquei toda a minha coluna 4, cliquei, fiquei pressionando no mouse com o botão esquerdo e arrasto o mouse até o fim da coluna. Quando eu arrastei até o fim da coluna, eu venho aqui e marco o que eu quero que tenha de informação. Sempre eu quero que tenha hora. Então, se eu colocar sempre que tenha hora, se eu colocar meio-dia, ele vai preencher com a hora, minuto e segundo. Posso formatar também. Ó, aqui ficou tudo em hora, aqui vai mostrar dia e a hora certinho. E aqui, que não tem nenhuma formatação, eu posso selecionar que toda vez que eu inserir um número ali, ele vai ser um número em porcentagem. Então, por exemplo, coloquei 36, coloquei 0,4 e assim ele vai transformando o número que eu colocar em porcentagem. Se já tiver um número com uma porcentagem, eu posso colocar, por exemplo, 5 e coloco a porcentagem do lado. Quando eu colocar a porcentagem do lado, ele já vai ficar só o 5, ou ele vai transformar em porcentagem. Lembrando que se eu quero excluir esses dados, eu só seleciono tudo, clico com direito em limpar conteúdo. Quando eu clicar em limpar conteúdo, agora aqui as informações sumiram. Aqui a gente pode mudar, lembrando, o estilo de letra, o tamanho da letra e se a gente quer centralizado, definir onde a gente quer que mostre as nossas informações na tabela. Só lembrando que sempre que eu colocar um número, ele automaticamente vai colocar para um lado da tabela. Aqui ele está marcadinho como moeda, eu venho aqui, posso botar como geral. E se eu colocar uma letra, posso vir aqui, marcar como geral também, e ele vai ficar para o lado esquerdo e o número para o lado direito. Se eu quiser que toda a minha planilha, toda a minha tabela seja geral, eu posso selecionar tudo, vir aqui no geral. Aí eu quero que só essa daqui seja com informações de moeda. Então, quando eu colocar aqui, a informação vai se transformar em moeda. E assim vocês podem ir selecionando conforme quiserem. Agora, eu vou limpar aqui. Vou mostrar para vocês. Não sei se vocês vão se lembrar, mas a nossa pasta do Excel, ela é formada por janelas. Então, aqui eu estou usando na planilha 1. Porém, aqui eu já tinha outras informações. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês um Excel de cartão ponto. Como que a gente fez isso? Como foi inserida essas informações? O que aconteceu aqui? Por que assim, tá? Não tem as linhazinhas? Porque aqui a gente tem a opção de mesclar. A gente clica aqui, por exemplo, aluno, e eu quero que essas duas células estejam mescladas, para o aluno ficar bem no meio. Então, eu escrevi aqui, seleciono as duas células que eu quero mesclar, vai habilitar essa partezinha aqui do mesclar e centralizar. Quando eu clicar, agora eu tenho essa célula formada por duas colunas, porém com a informação entre as duas colunas, e não só mais em uma. Vou colocar aqui embaixo para vocês verem a diferença. Essa está mesclada e centralizada, essa daqui não tá. Quando ela tiver, aqui em cima vai ficar marcado como cinzinha, e aqui embaixo não tem nada marcado como cinzinha, porque eu não mesclei. Aqui, então, a gente tem o cartão ponto. Deixa eu selecionar todo aqui, vou mesclar e centralizar. Porque sem isso aqui, ele fica lá no cantinho, ele fica só nessa célula aqui. Mas se eu quiser mesclar e centralizar ao todo esse aqui, eu seleciono todo e mesclo
e centralizo. Aqui a gente pode preencher o nome de empresa, endereço, período. E aqui a gente pode fazer aquela função de botar a numeração, por exemplo, 1/5, 1/5 de 2021, 1/5 de 2021, e aí eu posso arrastar para que tenha até o dia 31/5. Quando eu arrastei para que tenha até o dia 31/5, ele já mudou todos. Aí eu posso ver, que dia caiu o dia 1º/5? Vamos lá no nosso calendário ver. Dia 1º/5 caiu num sábado. Então aqui não pode ser quinta-feira, tem que ser sábado. Quando eu colocar sábado aqui, eu clico na minha célula, venho aqui para transformar a cruzinha e vou colocando para baixo. E aí, dali, ele já vai pegar domingo, segunda, terça, quarta, e aí a gente já vai saber que o dia 31 vai cair numa segunda-feira. Então, a gente pode botar todas as informações aqui. A entrada do funcionário, a saída, se teve intervalo, se teve hora extra, se teve alguma outra hora extra de diária, e assim por diante. Lembrando que sempre que eu quiser excluir alguma coisa, eu posso selecionar tudo, clico com direito e limpar conteúdo. E essas informações a gente pode ir mexendo. Eu quero criar agora para o funcionário 2, que não pegou. Mas eu quero pegar essa daqui e só duplicar ela. Como é que eu faço? Eu vou clicar com direito em cima do nome dela, cliquei com direito, mover ou copiar. Quando eu clicar em mover ou copiar, eu escolho para antes da onde que eu quero. Eu quero antes da funcionário 2 e vou pedir para criar uma cópia. Quando eu criar uma cópia, ele ficou entre funcionário 1 e entre funcionário 2, porque eu pedi que fosse antes do funcionário 2. E agora a gente tem o mesmo arquivo em 2 lugares, em 2 janelinhas, e uma terceira janelinha com as outras informações que ele estava lá com abril. Essas informações aqui, vocês também podem, por exemplo, nesse dia tal funcionário teve folga. Eu posso, então, clicar aqui, botar folga, e vocês notem que ele ficou com 4 quadradinhos. Mas foi folga o dia todo. Então, o que eu faço? Clico aqui na primeira, arrasto e venho aqui em página inicial, mesclar e centralizar. Quando eu mesclei e centralizei, vocês notem que sumiu a linhazinha aqui e o folga ficou entre ele todo. Então, eu entendo que nesta linha aqui, ele teve folga. Vocês querem destacar alguma informação para saber como é que faz? Só clicar nela que ela já mostra aquela linha ou aquela coluna marcadinha. Uma outra informação também é se vocês quiserem, vocês podem dar 2 cliques em cima da linha e aumentar, ou dar 2 cliques de novo, ou arrastar para diminuir ou aumentar as células. Só clicar bem em cima da linha, vai se transformar numa cruzinha com flechinhas e pode arrastar para um lado ou arrastar para outro. Na linha, a mesma coisa. Vocês podem aumentar a linha ou diminuir a linha arrastando ou dando 2 cliques. Geralmente, quando está desformatado e eu tenho esse espaço, só essas informações ocupando esse espaço, e eu der 2 cliques, ela já vai, 2 cliques bem em cima da linha, ela já vai para o tamanho correto dela, porque é só isso de tamanho que essa informação precisa. Só dá 2 cliques que ela volta pro tamanho ideal. Ele está indicando que esse é o tamanho ideal do dia da semana, por conta do funcionário, por conta do dia da semana. Mas eu não quero esse tamanho, então eu posso clicar e arrastar para onde eu quiser. Se eu quiser deixar menor, se eu quiser deixar maior, e assim eu posso fazer para todas as informações do meu Excel. Então, aqui a gente viu de novo como cria uma tabela, e aqui a gente tem as informações mudando o dia da semana e mudando o dia do mês para preencher um cartão ponto, por exemplo, mesclando informações, mesclando células ou não.